uma semana e começando mais um programa aí, Lugar de Fala, comigo, Sayo Castro e Eu, Sil Ribeiro, que boa, Sayô! Que delícia estar aqui segunda. Segunda é muito gostoso de estar aqui, revendo as pessoas, participando, trazendo convidado bacana. E hoje a gente tem um convidado para lá de bacana, não é mesmo, Sayô? nossa, Sil, tem um convidado aqui incrível que nós conhecemos na Bienal do Livro, aqui em BH esse ano. Um cara assim, super nota mil, um cara super inteligente e que aceitou estar aqui batendo esse papo com a gente, né? Nesse programa Mesmo. dessa semana. A gente está muito feliz, muito agradecido pela presença dele. E ele, eu acho que é assim, é cariocas? Como é que é, Sil? Ele é carioca, ele é do Isso, interior isso. do Rio de Janeiro, não Que é, delícia, Sayô? olha, ó, o carioca embarcando aqui em Minas, para o mundo, né, Sil? É o Michael Gracie. Ó, vamos ver se eu falei o sobrenome dele certo, porque esse cara é muito artista, mas ele é escritor. Sensacional, a gente vai ter muita coisa bacana. E o que ele vai falar hoje com a gente, assim, me deixou curiosa em relação às respostas dele, o que ele trouxe de conteúdo para a gente. Então, seja bem-vindo, Maicon, aqui no Lugar de Fala. A gente está muito feliz. Nós tivemos o contato com você presencial, que foi lindo, maravilhoso conhecer você. Ótimo. E agora, né, no online, batendo esse papo incrível. Seja bem-vindo. É assim, que sua semana seja maravilhosa e aqui no nosso programa também seja tudo de bom. Olá, minhas queridas Sil e Sayô. Que maravilha poder encontrar com vocês. Torço, oro e vibro para que a sua semana seja maravilhosa e agradeço por esse Obrigada. encontro magnífico, radiante. Nós vamos ter aqui nessa live. E eu espero que todos os nossos internautas, né, apreciem a nossa conversa. Ai, vai Pode ser ter incrível. certeza que eles vão amar, vão adorar mesmo. Bom, então vamos lá, né, Mike? Vamos começar Vamos sim. esse bate-papo nosso gostoso. A gente vai saber um pouco mais, te conhecer um pouco mais, tanto eu e Sayô, como também os nossos seguidores. E aí, Mike, primeira coisa que eu queria conversar com você é saber, nós vamos falar sobre escrita, ok? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. Então, como é que foi que a escrita entrou na sua vida? Como é que foi esse descobrir esse escritor? Você já fazia desde pequeno, você já tinha essa veia, né? De escritor. Como é que é? Ou isso surgiu mais agora? Conta um pouquinho para gente sobre isso. Perfeitamente. Essa veia do escritor, ela nasce aí depois dos meus 30 anos, né? Porque antes disso a minha relação com a escrita ela era muito assim, digamos, lúdica, né? Uhum. Esse processo ele sempre se inicia com a leitura, né? E a leitura ela te introduz no processo da escrita. E a minha leitura ela começa aí aos 6 anos de idade, né? Meu processo de leitura, né? Curiosamente, na época do cometa Halley, na passagem do cometa Halley, né? Isso foi em 1980, fevereiro de 1986. Eu morava ali numa vila da rua Fernão Cardim, na zona norte, um bairro de Pilares, na zona norte do Rio. E aí teve uma febre, né, nessa época da passagem do cometa Halley, teve recorde de venda de binóculos, lunetas na época. E aí eu me lembro de estar nessa vila, né? E tinha um vizinho da nossa casa, né, dessa vila, que ele me colocou nos ombros dele e me deu o binóculo para eu ver o cometa Halley. Eu lembro de ver um ponto brilhante com uma cauda assim branco, né? E aí depois de apreciar o cometa Halley, o vizinho, né, que me colocou nos ombros, eu tinha uns 6 anos de idade na época, ele falou que aquilo ali não era um cometa. Falou assim, Maicon, aquilo ali não é um cometa.
aquilo ali é a nave do Superman que está trazendo ele para a Terra. E aí eu não sabia quem era o Superman. Quem é Superman? Quem é o Superman? Eu comecei a perturbar minha mãe porque eu queria saber quem era o Superman. E aí eu descobri que ele era um personagem em quadrinhos, né? E aí eu comecei a ler as revistas do Superman. E aí eu entrei nesse universo fantástico dos heróis e eu fiquei muitos anos mergulhado nisso, né? Eu lia os livros muito pouco, eu li os quadrinhos muito, né? Mas aí, de certa forma, você tinha ali um processo de leitura, né? Que ele é introdutório, né? Porque a criança ela tem dificuldade de ter essa capacidade de atenção, então o quadrinho ele é muito chamativo, né? Então o texto ele vai sendo introduzido através do atrativo dos desenhos, das cores, né? E aí eu começo a entrar no processo da leitura ali pelos 30 anos, aos 30 anos que eu comecei. Mas eu fui encaminhado por esse universo fantástico dos super-heróis, do Superman, e teve o Cometa Halley, né? Uma coisa bem assim, impressionante. E esse processo da escrita, ele começa, né? Eu até falo algumas vezes nos meus eventos, ele começa a partir da leitura de um livro espírita chamado Há 2000 Anos. É um livro que foi escrito pelo médium Chico Xavier, né? E ele conta a história de uma das reencarnações do Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, né? E o livro trata de um período da Roma Antiga, né, que vai entre a vida do imperador Augusto até a vida do imperador Tito Flávio, né, que conta toda a história dessa reencarnação do Emmanuel. E aí eu me prontifiquei a ler esse livro há 2000 anos. E quando eu terminei a leitura do livro, eu acabei de ler o livro, terminei a última página, eu falei para mim mesmo, eu quero ser escritor, eu quero fazer isso aqui. Eu terminei a leitura. Né? Bacana. E depois, nessa mesma noite, eu terminei essa leitura, eu tive um sonho. Eu sonhei, né, em que alguém batia na porta do apartamento onde eu morava, em Copacabana, na Rua Júlio de Castilho. Era um pequeno kitnet na Rua Júlio de Castilho. E aí, depois da leitura do livro Há 2000 Anos, eu tive esse sonho, em que alguém batia a porta da minha casa e me chamava. E aí, o que eu faço no sonho? Eu levanto para atender a pessoa que está à porta me chamando. Só que quando eu levanto, eu esbarro numa perna. E aí, no sonho, eu fiquei sem entender. Ué, que perna é essa que eu esbarrei? Eu acabei de levantar da cama e eu esbarro numa perna. E aí, no sonho, eu fiquei sem entender. Quando eu olho para baixo, eu vejo que eu estou deitado ainda na cama, mas eu estou em pé ao mesmo tempo. Aí, no sonho, eu fico confuso. Eu falo, mas se eu estou deitado na cama, como é que eu estou aqui em pé? Né? E aí eu fico um tempo assim meio perturbado, sem entender como é que eu estou deitado, como é que eu estou em pé. Mas aí eu começo a raciocinar dentro do sonho que o que está deitado é o meu corpo físico e o que está em pé é o meu espírito. Ou seja, como se eu tivesse me desdobrado, né? Como se eu tivesse saído do meu espírito. E aí, quando dentro do sonho eu compreendo isso, não, o que está em pé é o meu espírito, o que está deitado é o meu corpo físico. Aí eu vou até a porta e abro para saber quem é a pessoa. E aí me vem uma figura do passado, como se fosse um filósofo da antiga Grécia, que entra na minha casa. E ele vem com um rolo de pergaminho assim na mão. Ah, Maicon, vim aqui para conversar com você sobre a continuidade da sua vida. Aí eu chamo esse filósofo para sentar no sofá da minha casa e a gente começa a conversar. E ele falando, Maicon, a sua vida a partir de agora vai se modificar e está aqui como é que a sua vida vai seguir daqui para frente. E aí, quando ele abre, aquilo ali era aquele pergaminho que ele me mostra no sonho, é como se fosse um roteiro de cinema, em que tem os atos, em que tem as falas, né? E aí ele fala, assim que a sua vida vai seguir daqui em diante. Você aceita isso, Maicon? Que a sua vida seja assim, igual esse roteiro aqui? Aí no sonho eu falo assim para ela, olha, eu quero isso, eu aceito. E aí, a partir daí, da leitura do livro Há 2000 Anos e desse sonho, a escrita ela nasce dentro da minha vida e eu começo a buscar isso com toda a força, incessantemente, né? E eu começo a fazer bicos e trabalhos e atividades para angariar recursos, para investir no primeiro livro, né? E aí nasce com o primeiro livro, né?
E aí vem, desde então, essa minha busca incessante por essa jornada hercúlea de me desenvolver cada vez mais como escritor. Mas nasceu dessa forma, né? Através desse sonho e da leitura do livro A Dois. Interessante, interessante. E o sonho também, né? Foi bacana, foi... como assim, vai, seu destino é esse aí, vai embora, vai, segue. Me remete, assim, ouvindo a narrativa dele, né, como que se desenvolveu, muito legal. E a gente a atenção já fica presa na narrativa dele ali. Imagina quando começa a mergulhar nas leituras, né, dos seus livros, né? E eu acho muito legal, assim, parabéns, Maicon, parabéns ouvir você, assim, bem legal. E tudo construído, assim, na infância, numa base ali da infância, né? E depois com 30 anos, jovem ainda, 30 anos, né? Hoje aqui nós estamos todos vintages, tá? Com certeza. Ô, Maicon, quando a gente divulgou já, né, começamos a divulgar nas redes que a gente ia entrevistar um escritor, né? E aí sempre nossos seguidores chamam a gente no direct e faz algumas perguntas que a gente deixa, né? A gente fala assim, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, para o entrevistado, faz aqui que a gente tenta passar para eles. E aí veio uma pergunta, né? Porque o seguidor já conhece seu trabalho, e aí veio essa pergunta assim: como que é a sua rotina de trabalho com a escrita? Você estabelece metas para si mesmo? Você tem outras ocupações profissionais além da escrita? Se sim, como você consegue conciliar os dois? Porque lá no seu perfil, assim, né, você está ali sempre divulgando, voltado para a escrita, para a leitura, então as pessoas querem saber como que é, porque a vida do escritor é um artista, né? Como que seria? Sim. Você tem outro trabalho, não tem? Como é que você consegue conciliar isso? Então, você entendeu as perguntas? Como é a sua rotina de trabalho? Você estabelece metas para si mesmo? Você tem outras ocupações profissionais além da escrita? E se sim, como é que você consegue conciliar? Conta para gente. Agora, você viu, a seguidora quer saber da sua vida. Olha que legal. Porque já te segue lá. Eu vou, assim, eu vou responder primeiro como é o processo de escrita, né? Primeiramente, assim, eu recebo essas histórias, né? É um pouco complexo, assim, porque essas histórias me vêm, assim, por puro instinto, repentinamente. De repente eu estou andando, aí eu vejo uma maçã e, de repente, a história... Pum! Veio a história, e a história completa na cabeça, né? E aí veio aquela história. Mas como é que é isso? Como é que é esse processo, Michael? Eu não sei. Vem uma inspiração tremenda, e aí aquela história... Porque eu olhei uma maçã, porque eu vi um pássaro passando, veio aquela história na minha cabeça, e aí eu já tenho aquela história, e aí o que eu faço? Eu procuro complementar ela com estudos direcionados àquela temática que já está na minha cabeça. Então eu passo um tempo mentalizando aquilo, estudando sobre aquela temática, e aí eu começo a escrever. E eu vivo assim uma gladiatória comigo mesmo, porque eu tenho uma situação assim de dificuldade, que é a seguinte: quando eu sei que lá na minha conta bancária eu tenho dinheiro para produzir o livro, pagar os serviços do livro e pagar o evento, eu sou igual uma máquina. Eu produzo igual uma máquina, aquela história sai rápido e fica tudo uma maravilha. Quando eu sei que a conta lá está vazia, isso me prejudica, porque eu começo a ter um processo bem vagaroso, aí eu sei que nada vai acontecer, que mesmo se eu termine, então eu vivo essa gladiatória comigo mesmo, em que a situação financeira ela determina meu grau de produtividade. Quando eu sei que o recurso está lá na conta, eu tenho uma produtividade imensa. E quando eu sei que o dinheiro está escasso, aí eu entro num processo de lentidão tremendo. Mas é uma gladiatória que eu vivo comigo mesmo, né? Mas quando a situação acontece, eu sou bem assim produtivo, né? Eu consigo terminar em pouco tempo essa história, né? E eu, por exemplo, mesmo às vezes tendo esse
caminhar meio vagaroso quando estou sem recursos, por exemplo, eu já tenho 17 histórias preparadas, né? Ou seja, Uau! 17 livros, né, para virarem, 17 histórias para virarem livro. E eu continuo ainda produzindo, mesmo às vezes tendo esse, sabe, um momento muito rápido, um momento muito vagaroso. E o meu processo, ele se dá exatamente dessa forma, né? Vem a inspiração, eu mentalizo, eu estudo sobre o tema, e aí a história vem, né? Agora, em relação, assim, a conciliar, né, as minhas atividades pessoais com a literatura, eu já passei por alguns trabalhos, né? Eu já estive nas Forças Armadas, já fui um militar, né? Eu já trabalhei na 2ª Coordenadoria Regional de Educação no Rio de Janeiro, onde eu era tipo uma espécie de técnico de suporte, em que eu ia nas escolas municipais, nos laboratórios de informática, e lá eu fazia a atualização de softwares, instalações de placas, né? Isso já faz um tempo, né? Eu trabalhei um tempo também como recreador, né, na Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro também, em qual minha função era transitar com uma equipe de uma ONG chamada Movimento Cultural Social, que tinha um trabalho de concessão junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, em que a função dela era realizar atividades educativas e recreativas nas vilas olímpicas, nas escolas municipais. Então, esse trabalho, né, era um trabalho de trânsito, né, entre várias escolas e vilas olímpicas da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu transitava por vários lugares. Então, às vezes, eu estava numa escola de luxo na Barra e, num outro momento, eu estava do lado de um valão da Cidade de Deus, né, e vendo as crianças sair de dentro do valão para brincar, né, na atividade, ali na recreação que a gente estava fazendo. Então, eu conheci muito assim os contrastes, tá, no Rio de Janeiro. Mas, atualmente, aqui em Maricá, eu ainda não encontrei uma vaga de trabalho. Estou ainda batalhando isso, né? Então, assim, o tempo não está ocupado com uma atividade de trabalho, né? Essas atividades eu fiz lá no Rio, né? Então, durante esse meu trânsito aqui para Maricá, eu ainda não estou com uma vaga de trabalho, né? Estou à procura, batalhando mas assim, eu nunca tive problema de conciliar assim a atividade de trabalho com a escrita, né? Tinha um processo de divisão. Você tem lá o seu horário de trabalho, por exemplo, você vai ficar 8 horas lá trabalhando, e aí quando eu saía desse local e voltava para casa, né? Eu me alimentava, tomava um banho e produzia ali no tempo que me era disponível a escrita, e assim os livros iam se desenvolvendo. Agora, a única coisa que eu não consigo é à noite, assim, de madrugada, como alguns autores fazem, né? Eu não consigo assim trabalhar na madrugada. Eu acho muito desgastante, prejudica muito a visão. E eu sou uma pessoa que o meu organismo ele reclama no dia seguinte, né? Por exemplo, se eu ficar a madrugada inteira escrevendo, no dia seguinte eu fico mal-humorado, eu fico com dor de cabeça, aí prejudica a minha produção em todas as outras coisas que eu vou fazer no dia. Então, eu preciso ter uma boa noite de sono para que no dia seguinte eu seja produtivo no que eu vou me prontificar a fazer no dia seguinte. Exato. Essa coisa de ficar de madrugada me prejudica. Não é com você. Ô, Michael, você falou que você já tem 17... 17. 17? É uma biblioteca, é uma biblioteca. Não, presta atenção. Isso aí, ele tem 17, tá? E aí, agora imagina se ele tivesse. Poxa, se eu tivesse, eu ia estar igual uma máquina de escrita, produzindo um livro atrás do outro. Opinar. E é muito legal porque essa questão de você falar dos contrastes do Rio, isso aí dá várias histórias, né, Michael? Sua vida é uma história. Com certeza. Eu tinha situações assim que eu estava nas escolas de luxo, né? Em Copacabana, na Barra da Tijuca, né? Em São Conrado, né? Aí você vê as crianças todas bonitinhas, com a roupinha direitinha, né? E aí, de repente, num outro momento, você está na Cidade de Deus, você está no Complexo do Alemão, você está no Complexo da Maré,
em que as situações elas são totalmente diferentes, né? A criança não tem um chinelo, a criança não tem uma camisa, a criança não tem um alimento, né? E aí aquela proposta de recreação, ela muda, né? Porque não é só um momento de recreação, ela tem uma proposta social. Então você vai levar recreação, mas você vai levar o alimento, você vai levar o objeto que a criança vai levar, precisa dentro de casa, você vai, né? Então essa proposta ela é de recreação, mas é de restauração também. Então nesse trabalho que eu fazia junto à Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer do Rio, tinha esse trabalho, né? Tinha essa atividade, e você tinha essa experiência de você compreender, né? Esses contrastes da realidade do brasileiro, e aí você entender por que de repente, olha, tem aquela pessoa que é um médico tremendamente capacitado, e aí tem aquela outra pessoa que ela não conseguiu, digamos, ela está ainda na área da enfermagem, ela não conseguiu se destacar, né? E aí, quando você vai comparar as duas realidades, você vê que aquele médico conceituado era uma pessoa de família estruturada, que tinha um pai e uma mãe bem-sucedido, morou num condomínio de luxo, ou seja, ele teve todo o amparo estrutural para ele chegar a essa posição. E aí você vai ver aquela outra pessoa que está ainda ali meio tropeçando ainda na enfermagem, que ele é uma pessoa de uma comunidade carente, de um lar desestruturado, um pai e uma mãe desajustados, e com muito sacrifício, muito esforço, ele chega ali para começar o seu curso técnico em enfermagem, começar a sua trajetória, né? Então você vê que às vezes, né, a nossa sociedade ela é muito assim cruel em querer instituir uma meritocracia, né, entre indivíduos de contrastes de realidade tão diferentes. É a mesma coisa que você pegar assim, num exemplo, né, você pegasse assim 2 cavalos de uma mesma raça, de um mesmo porte, né? E aí você quer que aqueles 2 cavalos eles sejam animais de competição, de corrida. Mas aí para você dá tudo que há de melhor, você dá alimentação, você dá os veterinários, os médicos, os treinadores. E para o outro, você não dá um tratamento de qualidade, não dá uma boa ração, não dá um bom treinamento. Depois de um ano, o que você vai ver? Você vai ver que o primeiro cavalo, que recebeu tudo de melhor, se tornou um grande campeão. E o outro, ele não conseguiu ter o seu potencial totalmente desenvolvido. Ou seja, nesse exemplo, com o ser humano não é diferente, né? Ou seja, você precisa investir nessa vida, nesse potencial humano, para que ele, então, possa chegar àquela atividade que você tanto espera, um médico, um engenheiro, ou cantor, ou músico, né? Ou seja, esses 2 seres humanos eles precisam receber esses estímulos durante a trajetória da sua vida para que eles atinjam esses grandes potenciais. E a nossa realidade, a nossa sociedade, ela às vezes não compreende ao querer pegar a bigorna, né, do mérito, né, e jogar nas costas de todo mundo sem saber, né, da onde aquele indivíduo saiu, como é que ele está caminhando, como é que ele está progredindo na sua vida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado ao lidar com a vida humana, né? Não pode ser essa forma muito abrupta, né, que a gente tem de lidar com nossos compatriotas brasileiros, né? Então é preciso entender todo esse processo, entender as limitações de cada um e tentar criar o cenário para que essas vidas humanas consigam alcançar ali as suas metas, os seus objetivos de vida, né? E o Brasil ele tem um processo ainda muito vagaroso, né, para modificar essas diferenças, né? Porque é muito presente ainda, e o Brasil, eu acho que ele vai demorar muito, né, nos seus processos estruturais, né? E uma outra problemática que o nosso país tem é que ele não tem uma continuidade do que ele oferece para a população. Cada vez que entra um governante novo, esse governante ele desestrutura tudo, toda a infraestrutura que foi criada nos governos anteriores, ele desestrutura, e aí, nesse governo seguinte, aquilo que a população tinha como benefício em escola, trabalho, alimentação, foi tudo desconstruído. Aí a população ela decai no seu IDH, ou seja, no seu índice de desenvolvimento. A primeira coisa que é afetada é o IDH. Então, o Brasil ele tem esse problema, ele não tem continuidade
nesses programas benéficos de desenvolvimento humano, né? E aí o que acontece? O brasileiro ele fica num desenvolvimento de montanha-russa. Ele melhora num governo, aí no outro ele decai perturbadoramente, ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. E ele não tem essa escala de elevação, né? Em que cada governante que vai chegando vai trazendo uma nova contribuição, e aí o brasileiro vai melhorando, vai melhorando. Mas aqui no Brasil tem essa montanha-russa, né? Em que cada governante um levanta, o outro derruba, um levanta, outro derruba, aí o brasileiro fica subindo e descendo, subindo e descendo. Exatamente. E aí ele tem que ficar literalmente se virando nos 30 para poder controlar a vida dele, né? Se virando e se manter de pé. Mesmo. E fala uma coisa, você já tem alguns livros publicados, fora esses 17 que você já tem. Esses 17, eles estão ainda, digamos assim, em stand-by, né? Estão esperando, estão na fila para eles poderem serem materializados. Mas isso aí é questão de tempo, isso dá tempo ao tempo que isso acontece. Mas me fala uma coisa, quantos livros que você já tem que já foram publicados? Me fala quais são. E fala, assim, bem en passant para nós, o que cada um trata. Mas, por favor, não vale spoiler, tá? Porque a gente quer... Então, é só falar. A gente quer que as pessoas vão comprar os seus livros. A gente também quer ler, não pode fazer isso, senão você... Aqui, ó, e inclusive, depois eu vou até publicar umas fotos nossas, né, nessa semana, falando do trabalho do Maico, e você vai mandar mais material para a gente, tá, Maico, desses outros livros que já foram publicados, que a gente divulga, porque no final eu quero que você fale também. Esse aqui tá muito legal, viu, Maico? Eu tô gostando. Lindo. Não, assim, foi incrível, né? Fantástico, material fantástico. Inclusive, depois, né, no final aqui do nosso bate-papo, a gente quer que você faça o seu merchan aí, como que as pessoas podem conseguir ser seus parceiros, patrocinadores para esses 17 que estão aí em stand-by, e como que as pessoas vão adquirir também os seus livros já publicados, tá? Mas responde aí para a Sil aí quais são os seus livros. Tá bom, Sil. O primeiro livro, né, ele foi publicado no ano de 2014, exatamente no dia 20... não, minto. Foi no dia posterior à data do Santo São Jorge, né? Foi no dia 24 de abril, né? E esse lançamento ocorreu no antigo Teatro Max Nunes, que ficava, né, na sede do América Futebol Clube, aqui no bairro da Tijuca, né? Tinha ali uma sede do América Futebol Clube, e a gente fez o lançamento desse primeiro livro ali, que é um livro, o Jorge Anícios, O Comis da Capadócia. É um livro dedicado ao Santo Mártir de São Jorge, mas ele busca a origem humana do Santo Mártir de São Jorge. Quem foi o homem, em que época viveu, a qual família pertenceu. Então, esse primeiro livro, ele é um estudo histórico, né? Ele não é uma fantasia, não é uma novela, né? Não é um drama, ele é apenas um estudo histórico em que eu realizei para descobrir, né, resgatar essa origem humana do Mártir de São Jorge, porque eu acabei, assim, procurando fazer esse estudo, porque eu vivi uma espécie de dilema com o Mártir de São Jorge, porque eu estava ali acendendo velas para ele, pedindo a intercessão dele, mas aí me veio uma dúvida. Eu falei, mas peraí, eu estou pedindo a intercessão de São Jorge, eu estou orando para São Jorge, mas quem é São Jorge? Eu não sei quem é essa pessoa, com quem que eu estou falando? De onde veio, né? Me veio essa dúvida, né? Eu estou acendendo vela, eu estou pedindo, mas quem é? Ele é um guerreiro da África? Ele é um cavaleiro templário? Ele é uma figura astrológica que está na Lua, né? E veio essas dúvidas. Aí eu falei, olha, eu não posso continuar esse processo dessa relação com o Mártir de São Jorge se eu não descobrir quem é ele. Eu preciso primeiro descobrir para depois saber quem é ele, quem ele foi, qual foi a importância dele, para aí, então, continuar essa relação, né, de crença, né, de devoção com ele. E aí, para responder as minhas perguntas, as minhas dúvidas, né, eu escrevo esse primeiro livro, que ele é dedicado ao Santo Mártir de São Jorge. O segundo livro, ele já parte aí para minha
para a minha grande paixão, que é a fantasia épica, que é tratar dos mitos, das lendas, dos deuses, né? E aí eu me deparo, começo a escrever um livro chamado Heracles e Thor, o legado do trovão e o trono unívoco. Ele é uma fantasia épica, que é a minha paixão, é a minha forma de escrita que eu mais assim gosto. E ele é um filme, livro, né? Ele é um livro que ele é protagonizado pelos heróis das lendas gregas e nórdicas, né? E esses heróis, né, pela convocação de Odin, o pai de todos os asgardianos, e de Zeus, né, o rei dos olimpianos, esses heróis eles se juntam sob a liderança de Hércules e Thor para enfrentar uma entidade cósmica muito poderosa chamada Trono Unívoco, né? E acredita-se que essa entidade ela é a entidade criadora do universo. Só que ela fica descontente com a, digamos assim... Não pode, não. Não, você pode. Eu acho Quer que eu pare? Ele está falando aqui, eu gosto muito de filmes. Nossa, eu fico imaginando no filme. Eu já estou doida. O livro dele não, transformado em filme. Muito legal, Marco. E aí, esse livro, esses heróis, eles se juntam para combater esse trono unívoco. Ótimo. Então, a história do segundo livro é baseada nisso. Ótimo. Né? Pronto. E nós temos aí o Theo Astronaut Europa Gênesis, né, que vocês já puderam conhecê-lo, né? Que ele, como eu já falei para vocês, ele trata de um grupo de mulheres, né, que são reunidas, né, para participar de uma expedição espacial que tem como propósito, digamos assim, descobrir a Lua Europa, um satélite do planeta Júpiter. Então, elas vão para lá para saber se a Lua Europa tem água, tem atmosfera, pode ser habitável, né? Mas aí, nesse processo... Elas não vão encontrar nada. Elas vão para a Lua Europa, né? E aí elas acabam, digamos assim... descobrindo outras coisas, né? Que elas encontram. Eu estou descobrindo que elas foram encontrar lá, então, por favor, não falem. Não, mas com certeza elas iam encontrar outras coisas, porque a mulher, quando se junta, né, Ciro? Se não acha água, acha outras coisas, né, Sara? Exatamente. E é muito gostoso a leitura, porque a sua metodologia de escrita, Maicon, porque a gente envolve muito. Isso. Ela dá uma continuidade, você fica assim, aflita para saber, e agora? O que vai acontecer? Eu minhas queridas, eu me considero assim como se fosse um carpinteiro doméstico, em que eu estou ali na minha oficina doméstica, e eu estou meio que esculpindo essas palavras. E as pessoas vêm assim para falar comigo dos livros, dando assim um nível de importância, mas eu mesmo eu não considero que tenha toda essa importância, né? Porque eu acho que o meu processo é bem assim humilde, né? Porque ninguém me conhece, ninguém conhece meus livros. É isso, é porque você está aí. E aí, quando eu acho que aquilo ali está mais ou menos, digamos assim, palatável, compreensível, interessante, eu então levo para as pessoas, né? Mas eu nunca tenho esse pensamento, a minha história vai ser fenomenal, vai transformar as pessoas. Eu não tenho assim esse pensamento. A minha vontade é só contar uma história, né? Mas o que essa história vai significar para as pessoas é elas quem tem que dizer, né? O que a história do Maicon está significando para elas, né? Pode ser algo bom ou pode ser algo não bom, né? A pessoa, Maicon, não gostei, para aquela pessoa em específico, aquele leitor, não significou algo positivo, mas para outros pode significar algo muito positivo, muito interessante. Eu acredito que não seja nem a questão de ser positivo. Pode não ter, tá no seu momento da pessoa, né? Naquele momento, para ela Exatamente. não. Eu conheço pessoas assim que já leram livros, por exemplo, em determinado momento. Por exemplo, eu li aquele livro na adolescência. Aí, na adolescência, não gostou do livro. Aí, depois, 20 anos depois, leu o mesmo livro e adorou o livro, né? Então, pode ser... Eu trago até não só dos livros, mas eu trago filmes. Se você vê um filme várias vezes, você tira algo novo daquele filme. Então, o livro também é dessa forma que eu vejo, assim.
Porque é o que a Sil falou, depende do que eu estou vivendo naquele momento e a minha interpretação ali. Às vezes um pouco de... Assim, as pessoas têm como, às vezes, se dedicam a fazer as resenhas, né? E aí ela quer estabelecer uma tábula definitiva para aquela interpretação, mas o livro, o filme, a peça teatral, né? Eles têm assim uma essência muito atemporal, né? É isso. O livro, por exemplo, eu dou um exemplo bem fidedigno para vocês, que é o Vincent Van Gogh. O Vincent Van Gogh, ele é famosíssimo, ele é magnífico. Hoje, na época em que ele viveu, as pessoas não se interessaram pelo livro dele. Isso. O primeiro livro o primeiro quadro que ele pintou foi o irmão dele que comprou para incentivar ele, né? O irmão estava sempre ali incentivando ele, projetando ele, porque ninguém se interessava pela pintura dele. E o término da vida dele é muito triste, muito, muito triste. E aí você sabe da história do Van Gogh, né? Da época, como foi, né? Ele tentou criar uma escola de artes em Arles, e aí não deu certo, foi um insucesso total. E aí você vê as pessoas contemplando as obras dele, os quadros dele, né, valendo milhões, aí você fala, poxa, essa pessoa não viveu esse estrelato, né? Pois Ou seja, a geração da época dele não apreciou a arte dele, só décadas depois que ele chega ao estrelato, ele não vivenciou isso. Então, eu acho que a arte em si ela é muito atemporal, vai depender da interpretação que aquela geração vai dar para ela, né? Então, de repente, um livro que não foi apreciado há 30 anos atrás, hoje vai se tornar um clássico, né? E daqui a pouco, na geração seguinte, ele vai perder a sua importância de novo e uma outra geração vai voltar a ser importante. Né? É igual os discos dos Beatles. O melhor disco dos Beatles não foi o mais vendido, né? Então tem muito isso. Isso aí. Mas vamos torcer, Sil, nós vamos torcer para o Michael ver o sucesso dele. Vamos torcer, orar e vibrar, né? Vamos torcer, orar e vibrar. E ainda nós vamos aqui são 17 ainda lançamentos que vão ter de livros dele. Nós vamos prestigiá-lo lá na Maricá, no Rio de Janeiro, quando for uma noite. Maravilha, agradeço. Algo assim, aguardem. Vai ser top. Gratidão. Ô, Saio, agora vem para o jogo rápido. Antes do jogo rápido, porque a Sil adora o jogo rápido. Pena que nós já estamos terminando o nosso bate-papo aqui de hoje. Mas, assim, sempre os nossos seguidores, né, as pessoas que estão sempre nos acompanhando, sempre falam assim, Saio, Sil, traz mais um tema, porque a gente gosta muito dos convidados de vocês. E, assim, a gente fica muito feliz com esse retorno. Isso, com certeza. Mas antes da gente passar para o jogo rápido, que a Sil adora, o Michael, colocar os convidados aí. Eu sempre falo os ditados populares errados. Aqui, mas de calça curta, né, Sil? E saia justa. Mas no caso dele vai ser calça justa. E antes, eu quero que assim, a gente queria, né, que você deixasse aí um recado para os nossos seguidores do Lugar de Fala, né? Quem vai estar acompanhando esse bate-papo lá no nosso canal do YouTube, né? A gente também vai divulgar lá um spoilerzinho no Instagram, mas direcionando o pessoal para o canal para ver a entrevista completa com você. Que você deixasse um recadinho aí para nós, né? Para o Lugar de Fala, sobre a questão da escrita, a importância, né? Da questão da escrita para você e para todo mundo. Eu gosto muito de falar assim que tudo é na base, né, Sil? Para os jovens, para as crianças, né? Quem tem esse interesse em tudo na vida, eu acho que se começasse pelos jovens, pelas crianças, seria um mundo diferente para nós, assim, né? Nessa questão do crescimento. Tanto a gente fala muito de empreendedorismo, tanto do lado do empreendedor, quanto do lado como pessoas, uns pelos outros. Então, deixa um recadinho para nós aí, antes da gente ir para o jogo rápido. Perfeitamente. Bom, o que eu queria falar, né, não só para vocês, mas para todos os nossos colegas do planeta, né, que estão, nesse exato momento, vivendo conosco nessa esfera planetária, é que o processo da vida, né, às vezes, ele é muito hercúleo, ele é muito laborioso.
E algumas pessoas entram nessa estrada da vida de formas diferentes, né? Alguns entram na estrada da vida e não tem placas. E aí ele não consegue se orientar para onde ir, o que fazer, se vai para frente, se vai para trás, porque essa estrada não tem placas. E outros, né, nessa estrada da vida, tem placas, sinalizações dizendo para onde ir, onde não entrar, o que fazer. E o que eu posso dizer para esses colegas do planeta é que a escrita, a literatura, ela é essa sinalização necessária que nós precisamos para desenvolver a nossa humanidade. Porque quando você está lá na estrada da vida e você vê uma placa falando para você, olha, vira à esquerda, porque ali você vai encontrar o alimento. Olha, 40 quilômetros à frente você vai encontrar uma universidade, né? Então, a escrita, a literatura, ela é essa sinalização. Porque quanto mais você se envolve com esse processo da escrita e da literatura, você se torna um indivíduo mais compreensivo. E o livro, né? O livro, a escrita, a literatura, ele gera processos cognitivos, sinápticos do nosso cérebro que contribuem para que os nossos neurônios tenham capacidade de interpretar as situações que nos deparamos na vida. É como se você vai lá na academia e faz o exercício, né? Faz o exercício, aí os seus músculos vão crescendo com esses estímulos que você está gerando. Então, a escrita, a leitura, ela é esse estímulo que o nosso cérebro precisa para se tornar um ser humano mais compreensivo. E aí você vai compreender a si mesmo, compreender o seu semelhante e compreender todas as adversidades do nosso planeta. Então, o que eu peço para os nossos colegas planetários é que leiam. Leiam as placas, leiam as sinalizações, interpretem as comunicações, porque quanto mais você fazer isso, você vai se tornar cada vez mais um ser humano melhor para você, para sua família e para o mundo. Então, leia bastante. Ai, ótimo, ótimo. Perfeito. Que pena então, que acabou. Jogo rápido. Agora vamos lá, jogo rápido. O que é o jogo rápido, Mário? A gente te faz uma pergunta. Me explica. Olha só, a gente vai te fazer uma pergunta e você vai responder com somente uma resposta. É papo. Mas como é que é essa resposta? Uma palavra, 2 palavras, 3 palavras? Uma palavra. Uma palavra só? Uma palavra. Viu? Não falei, Michael, que é ela que inventa essas coisas de jogo rápido. Ainda mais uma pessoa como o Michael responder em uma palavra e um monólogo vai ser bem bravo. Vai ser complicado, porque como eu disse aqui para você, o meu processo cognitivo ele precisa gerar o esclarecimento. Eu tenho a tendência de gerar o esclarecimento, e aí, quando você tem essa tendência, você acaba falando muito, né? Então, assim, responder com uma palavra só vai ser difícil para mim, mas vou tentar. Vamos lá. Então, tá. Não é a educação, mas sim a inclusão, o passo para a evolução. Uma frase sua. Já a palavra já está aí, evolução. Ótimo. A própria palavra, evolução. Ele vai se dar bem, quer ver? Ó, a próxima. Importância do escritor para a sociedade. Fundamental. Uau! Você já falou isso tudo antes, eu já estava pensando, olha que legal, que bacana, né? Um personagem que você gostaria que virasse um monumento histórico. Todo mundo fosse apreciar, menos não pode ser eu e a Sayo, tá? Que isso nossos maridos já... Tá bom. Tá bom? Então, você pode escolher outro. Gostei. É uma palavra só que eu posso usar, né? É um monumento. Você vai falar uma personalidade que vai virar um monumento. Sócrates. Por quê? Uma palavra. Por quê? Ai! Tadinho, Sil. Deixa ele falar mais de uma. Não, uma palavra. Por quê? Maêutica. Vixe! Agora... Você sabe que palavra é essa? Não, explica aí. Maêutica
A maêutica é uma palavra do grego que significa parir. É um método desenvolvido por Sócrates, no qual ele acreditava que poderia parir o conhecimento do âmago das pessoas. E daí vem o nome, método socrático, né? Então, a maêutica, né, era a habilidade principal do Sócrates de extrair o conhecimento de dentro da alma humana. Então, maêutica. Bacana. Sensacional. Parabéns. Não podia ficar sem explicar, né, Saíra? Agora eu vou aliviar para você, Maicon. Uma frase que te define. Olha, tem um pensamento do filósofo Pitágoras, né, em que ele fala assim: quando a beleza de nossas palavras não superam a beleza do nosso silêncio, devemos nós permanecer em silêncio, para assim privar o ser humano de tudo que existe de pior em nós. Uau! Uau! Linda! Perfeito, adorei! Linda. Sensacional! Vamos lá. Mercado literário brasileiro. Em desenvolvimento. Legal. Ótimo. Eu também acredito, Maicon, eu também acredito que está em desenvolvimento. E está em desenvolvimento muito rápido. Exato. Eu acredito que o mercado literário brasileiro ele está assim, se desenvolvendo, ele não tem ainda esse fluxo, né, de algumas nações internacionais, como a América do Norte ou como a Europa, por exemplo, né, em que essa expansão é muito grande, mas eu acredito que ele possa se desenvolver, mas o que falta para ter esse grande crescimento é que necessita haver mais núcleos para essa expansão literária. Por exemplo, o IBGE, né, o IBGE diz que dos nossos mais de 5.700 municípios, só 10% deles têm livrarias nas cidades, né? Ou seja, nós temos milhares de municípios que não têm uma livraria, né? Um teatro, um cinema, né? Então, eu acho que todo um processo, né, do desenvolvimento do meio social, ele precisa de um núcleo de expansionismo. Então, por exemplo, se você não tem ali uma biblioteca ou uma livraria ou um centro de atividades literárias, fica muito difícil naquela região a literatura se expandir, né? Se desenvolver, né? Então, acho que o Brasil precisa ter a expansão desses núcleos, né, de centros dessas atividades, que em alguns municípios mais afastados, né, há uma carência, porque o Brasil ele é muito regional, né? Ele foi dividido, ele tem uma história de capitanias hereditárias em que os investimentos ficaram concentrados nas grandes capitais. E aí, conforme você vai saindo das capitais, né, você vê que esse desenvolvimento vai se perdendo, né? Vai diminuindo. Então, precisa ter uma maior diversidade cultural. Para que esse mercado literário, artístico, cinematográfico... Explicou direitinho, né, Sil? Isso é um aprendizado para a gente. Perfeito. Agora, a última do jogo rápido, Maicon. Maravilha. Eu, Maicon, sou. Falar de você agora. É só uma palavra? Sil, vou deixar aí. Uma palavra, uma frase. Vai uma frase. Uma frase? Ele está querendo mais. Uma frase. Pode ser uma frase de Sócrates? Pode. Tem uma frase de Sócrates que ele diz assim: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais penso que sei, mais entendo que nada sei. Então, eu diria que essa frase me representa.
Uau! Adoramos, adoramos. Foi tão gostoso, a gente nem vê o tempo passar. Nossa, o tanto que a gente aprendeu aqui com você, tão Maicon. gostoso. Adorei, adorei também. Gratidão, meus filhos, E gratidão. assim, nós já conhecíamos você, a sua forma, né? As suas narrativas, a forma, né? A forma culta assim que você conversa, incrível. E trazer, né? Fazendo esse programa com você para que outras pessoas conhecessem mais você e a partir de agora vão te seguir aí nas suas redes, vão conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu acho assim, é incrível. É isso que é nosso propósito, né, Sil? Isso que é lugar de fala, né, Sayuri? Exatamente. Dar voz e trazer conteúdo bacana, trazer convidados especiais para que a gente possa aprender e ajudar outras pessoas. É o que você falou, né? A gente aqui está ganhando, a gente ajuda o próximo e transforma o mundo também com todo esse conteúdo, com aprendizado. É assim, a gente está muito feliz, eu já vou agradecer, então, você, primeiramente, pela disponibilidade de iniciar a semana, essa semana maravilhosa, abençoada. Na segundona aí, né, Sil? Na segunda-feira com a gente. Muito obrigada, tá? A gente quer que você envie mais conteúdo aí dos seus livros já publicados, que a gente vai divulgar durante a semana, né? E já vai direcionar como as pessoas podem adquirir um livro seu, que eu acho que isso é muito importante, que é uma forma de ajudar você, entendeu? Também. É importante, assim, salientar, ratificar, né, para os leitores, né? Como eu havia conversado com vocês no nosso encontro que nós tivemos na Bienal, eu sou um autor sem fins lucrativos, então eu não vendo os meus livros, eu dou eles para os leitores, né? E a forma de conseguir é quando eu realizo um evento, eu faço uma atividade, né? E porque eu acredito que a inclusão ele é o processo inicial para o desenvolvimento humano. Né? Uhum. As pessoas frisam muito no aspecto da educação, mas a educação é um processo de vida, em que você tem que acompanhar aquela alma humana em todas as suas etapas, para que lá no futuro ele se torne esse ser humano grandioso que se espera. Mas para que isso ocorra, é necessário um processo introdutório, né? Então, primeiro é necessário essa inclusão, né? Então, eu vejo o livro, a escrita, a literatura como um processo de incluir o ser humano nesse processo que se espera chamado educação, né? Então, eu uso isso, né? Eu prezo isso, né? Desse passo da inclusão, do primeiro acontecimento, do primeiro despertar, do primeiro contato, né? O que seria de um pintor se ele não tivesse contato com a moldura e a tinta, né? Ele precisa primeiro ser incluído nesse processo, né? O que seria de um jogador de futebol se ele não pudesse entrar no campo, chutar a bola, entender como é que é aquele todo processo para ele se tornar um grande jogador de futebol? Uhum. Então, eu acho que tudo isso, né, independendo do caminho que o ser humano vai seguir, né, na sua boa vida, no seu bom direcionamento, ele precisa ser incluído, ele precisa ter uma porta aberta para que ele possa entender o que ele quer da vida e ele possa se desenvolver. Então, a inclusão é a primeira passagem, é a primeira porta. Então, quando eu estou ali, né, nas minhas atividades literárias, entregando meu livro, recebendo os leitores, eu estou pensando nisso, né, em abrir essa porta para que as pessoas se incluam e possam se fantasiar com tudo, né? Com a escrita, com o livro, com a pintura, com a música, né? Porque os meus eventos, eles têm essas nuances artísticas, essas outras nuances artísticas. Então, o que eu prezo, o que eu espero, o que eu defendo é que se permita que o ser humano ele possa ser incluso, né? Diferente do caminho que ele está querendo seguir, né? Mas o legal a gente também pontuar que as pessoas te seguindo, conhecendo um pouco mais seu trabalho, podem se tornar patrocinadores das suas outras obras. Podem. Porque isso é muito importante para você, para que você continue oferecendo essa inclusão para os leitores. E aí eu vou, nessa jornada, eu vou estar viajando para lugares cada vez mais distantes. Ai, que legal! Isso é importantíssimo. Minas, São Paulo. Isso! Rio Grande do Sul. Fora do Brasil, você já pensou? E aí você pode. Eu tenho muita vontade. Aí você vai levar 2 na sua equipe, a gente vai bem quietinha, né, Sil? Assim, Opa, maravilha!
assessora, Sil e Sayô. O mini documentário de todas as emoções. Vai ser top, vai ser ótimo, vai ser sensacional, pode ter certeza disso. Eu quero muito, muito, muito voltar a Minas Gerais e, se possível, participar de uma outra Bienal. Eu quero que a minha presença nas Bienais de Minas Gerais se torne não só uma frequência, mas uma história de relação com o povo mineiro, né, através desse evento literário. Quero construir essa história, porque o escritor, o que não é, senão uma pessoa que está construindo histórias, né? Então, eu acho que se essa história começou ali por alguma razão do destino em Minas Gerais, ela precisa ser muito fomentada, porque houve um motivo, uma razão para o Maicon estar ali, né? Naquele momento. Então, essa história ela precisa continuar, precisa ter outros capítulos, né? Então, eu quero muito estar novamente nas Bienais de Minas Gerais. Vai ser muito bem-vindo. Sil, seja bem-vindo, Ai. Pode vir. Com certeza vai. Ai, mas muito obrigada, Maicon. Eu queria te agradecer muito também. A gente quer que você deixe aí suas redes sociais, onde as pessoas podem estar entrando em contato com você, claro. para te conhecer um pouquinho mais. Fala para nós. Eu tenho o meu canal do YouTube, né? Que é o Maicon Grease, né? É o MYCKON, e o Grease, que é o Grécia em inglês, que é o GRESE. Tem um canal do YouTube, né? Que ali é mais ou menos como se fosse uma agenda minha das minhas atividades, eu vou lançando ali. Eu tenho uma página também no Scoob. O Scoob é uma rede social de autores e leitores que interagem, né? Então, eu tenho uma página no Scoob também. Eu tenho o meu Facebook, né? Tem uma página no Facebook, tem o Instagram, que é todos eles são Maicon Grease, né? Todo entrar lá, Maicon Grease, aí você vai acessar. A legenda, tudo direitinho. Vai colocar. Tá? Que aí fica mais fácil. Todo mundo encontra com mais facilidade, entra em contato, conversa. Se vocês também não conseguirem falar diretamente com o Maicon, chama o lugar de fala, que a gente direciona para vocês. Claro, pode chamar a Sil e a Sayô, perguntar para elas quem é o Maicon, o que ele faz. Exatamente. A gente já direciona vocês para o Maicon, tá? Então, chegamos ao final, né, Sil? Obrigada mesmo. Foi muito bom conversar com você. É sempre de muita evolução conversar com você, Maicon. A gente aprende muito, é muito bacana. Eu gosto muito. Muito obrigada mesmo, tá? Por esse bate-papo tão gostoso em plena segundona. Obrigada de coração, viu? Minhas queridas Sayô e Sil, gratidão. Muita gratidão, gratidão divina e eterna. Como eu falei para vocês, eu sou só uma partículazinha nessa imensidão desse universo, né? Eu não vislumbro assim que eu seja alguém importante ou que eu esteja falando como importante. Eu acho que vai muito da interpretação do outro. Mas eu agradeço permitir que o meu humilde ser estivesse interagindo aqui com vocês. Gratidão por tudo. Torço óleo e vivo para que a sua semana seja maravilhosa e que as forças supremas do universo continuem iluminando para que vocês possam continuar dando esse lugar de fala para muitas outras pessoas que também estão procurando aí a sua vitória, o seu lugar ao sol, né? Então, que elas possam estar sempre sendo iluminadas por esse sol invicto que impulsione elas em suas vidas. Muito obrigado por tudo. Amém. A gente que agradece, viu? Sayô, então, chegamos ao fim, porque aqui é o nosso programa Lugar de Fala. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.